estou com esse meu amigo fotógrafo aqui maravilhoso, o Alexis Prapas. Eu o convidei porque ele, assim, é um profissional maravilhoso. Ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é da minha terra, eu também sou de lá. E eu conheço, assim, sei lá, mais de 20 anos já e sou muito fã do trabalho dele. E como ele é um profissional, assim, exemplar, eu resolvi chamá-lo para dar essa dica aí para vocês, porque não adianta vocês terem um produto maravilhoso, tá sabendo de tudo aí que a gente tem falado há 4 semanas, né? Oh, saludo da Espanha, um besito para você, de punto em punto. Um beijo. E aí também, então, voltando ao que eu tava falando, é, não adianta a gente ter assim um super produto lindo, maravilhoso, se a gente não sabe vender, né? Então, quando a gente entra num Instagram de alguém para comprar algum produto, a primeira coisa que vem aos olhos são as fotos, são as imagens, é o que captura a gente, é a primeira impressão que a gente tem. Então não adianta a gente falar de negócios, de tudo aquilo que a gente tem falado sobre empreendedorismo, de tudo, se você não tem o principal, que é a imagem. Né? Ninguém entra para ficar lendo o texto. Eles entram para ver, primeiro eles olham a imagem, para depois ler o texto, né? Vim pegar as informações do produto. Então é muito importante a gente saber vender, saber fotografar, né? E por isso que eu chamei o Alexis, ele está aqui já esperando. E o que eu vou fazer? Ele está no Skype, eu vou filmar a tela do computador no Skype, tá? Então eu vou fazer um teste, ele vai dar um oi aqui para vocês. E aí, se tiver legal, eu vou voltar para saber se tá legal, se o som tá legal. Vamos fazer esse teste aí para ver se funciona, tá bom? Tá bom? Ele vai entrar aqui. Olá, tem um monte de gente me dando oi aí, não deu para falar com todo mundo, mas depois a gente fala. Oi, Dani. Tenta virar a câmera, Dani, trocar a câmera no seu celular em vez de virar ele, que aí você pode ver o que tá rolando na câmera. Ah, boa ideia, Alexis. Então, peraí, que eu vou fazer isso agora. Então, aí, gente, vou passar aqui para Alexis. Agora a palavra é com ele, tá bom? Aí vocês me dão um ok aí se tá tudo bem, se vocês estão ouvindo bem, tá? Oi, Luz. Aí, boa ideia. Aí o Alex está ao vivo aí, Olá, tudo online. bom? E aí, pessoal, boa noite. Oi, Dani, tudo bem? Prazer falar aí com vocês. Prazer recebê-los aqui com a gente. Obrigado por estar aqui conosco. E aí, deu certo? Deu para enxergar? Ficou boa a imagem? Gente, fala aí, tá tudo ok? Tá tudo bem? Tá tudo ok? O som tá legal? Dá um ok pra mim. Eu tô ali no cantinho. Vou falar um Então, pouquinho para vocês ouvirem a voz aí, ver se dá para ouvir também o que eu tô falando, se consegue ouvir com clareza. deu certo sim. Só que, gente, vou falar uma coisa, o Alexis, ele não consegue ver a mensagem de vocês, viu? Tem um monte de gente dando oi pra você aí, Alexis. Tá um monte de gente falando, oi, Alexis, mas ele não Peraí, vai consegue. estar no seu live aqui, ó. Ah, então entra aí, ó. A Iris lá dos Estados Unidos É tá que daí dando na hora que eu oi. for tirar foto, só que eu não vou poder, mas eu vou entrar aqui no seu Então live. entra aí, que aí você consegue ver as mensagens, elas vão ter perguntas também. Aí acho que vai ser legal você tá aí vendo. Qualquer coisa também eu leio pra você daqui. Ó, tudo ótimo, tá todo mundo gostando, tá dando certo. Pronto, Prapas entrou. Eu não vou conseguir ficar lendo muito aqui, mas vamos lá. Não, faz o seguinte, você vai falando, tá? E se tiver alguma eu vou guardando as perguntas aqui, os comentários pra depois, pra não te interromper, pra não perder sua linha de raciocínio, tá bom? Tá legal. Então, Tá, Joia. Bom, é contigo. vou começar rapidinho me apresentando. Eu sou fotógrafo já há 22 anos, conheço a Dani há muito tempo, desde o começo. A gente já vivemos várias aventuras juntos. E a gente, assim, é legal, a gente sempre acompanhou o crescimento profissional um do outro. E eu admiro muito o trabalho da Dani também, que ela desenvolveu e com muita rapidez ela conseguiu achar um nicho muito bacana. E assim, eu tenho o prazer em poder ajudar também. O que eu vou falar? Vou falar um pouquinho de fotografia. A área que eu atuo é fotografia de pessoas, fotografia publicitária e fotografia editorial, que é para revistas, né? No caso, a fotografia publicitária e editorial são parecidas. A diferença é que a publicitária é uma fotografia que tem o objetivo de vender alguma coisa. Então você tem que mostrar ou uma ação ou um produto de uma maneira que fique visível, que fique apetitoso, que fique atraente para o seu público, né? Então,
Algumas coisas são importantes que eu acho que é bacana a gente lembrar. Eu vou colocar aqui, eu vou ter uma imagenzinha na tela aqui, se você puder mostrar, Dani, eu virei o computador aí pro pessoal, para a tela do outro computador. Tá. Algumas coisas que são importantes de mostrar, que é o seguinte, que da gente prestar atenção. A composição da fotografia, né? A luz, o ângulo, o fundo e a textura são as coisas que compõem, assim, digamos que uma fotografia básica. E aí, o que a gente tem que cuidar dessas coisas? Quando você está mostrando um produto, você ter assim, a preocupação de você mostrar o seu produto com clareza, mostrar ele sem interferências de outros objetos ou outras coisas que não têm a ver com aquele produto, ou mesmo que tenha a ver, mas às vezes polui a imagem, para a imagem ficar mais objetiva. Então, se você vai fotografar uma escultura ou um bordado, você tem a preocupação de deixar o fundo mais uniforme possível. Por exemplo, você vai colocar ele em cima de um lugar, ou esse lugar tem uma textura que não interfira na textura do que você está mostrando, ou que a cor dele não vá sobrepor a cor do seu objeto. Pode ter composição de cor, eu acho que tudo é válido. Você pode usar textura de madeira, tem muitas opções. Eu vou dar umas diquinhas aqui daqui a pouco de coisas que dá para a gente fazer. Uma coisa que dá para... uma das outras coisas, além da textura, do fundo, da textura, a luz é uma coisa muito importante para você mostrar o seu objeto. A luz não precisa ser uma luz direta no objeto, não precisa ser uma luz muito forte, ela tem que ser uma luz de preferência que dê volume, porque vocês estão trabalhando, por exemplo, com os bordados, com muita textura. Se você deixa uma luz muito chapada, direta, ou um sol muito em cima, você pode perder um pouco dessa textura. Então, talvez é legal você mostrar, usar uma luz mais lateral, uma luz difusa. Por exemplo, se você tem uma janela que entra muito sol, você pode esticar um tecido branco para filtrar esse sol. Isso dá uma luz suave, linda para volume, fica muito bacana. Então, você pode fazer esse teste com qualquer lençol, não precisa ser um tecido específico. Eu uso muito lycra, que é um tecido barato, estica, você pode prender com prendedor de roupa, com fita crepe, com o que você tiver na mão. Você fazendo essa filtragem da luz, você consegue testar o seu objeto de várias formas. Por exemplo, a janela estando diretamente contra o seu objeto, você estando de lado para a janela, de lado para o seu objeto, em um ângulo de 45 graus para essa janela. Então, isso filtrando essa luz de várias maneiras, você pode testar e vendo qual que te agrada mais. E buscar sempre, no caso de uma luz que seja muito forte de um lado, você pode posicionar um objeto, uma placa de isopor ou um papel branco, por exemplo. Eu fiz umas brincadeiras aqui pra gente. Montei aqui um estúdiozinho de brincadeira, tá? Com uma cartolina preta, só para vocês poderem entender. E aí eu peguei o Elvis. Conhece o Elvis? Esse aqui é meu amiguinho. Ele me ajuda muito. Pra gente ter uma ideia. Se eu fizer uma foto dele com uma luz muito lateral, eu vou fazer um teste aqui com o telefone, para vocês verem, eu mostro para vocês. Se eu fizer uma foto dele com a luz muito lateral e o lado dele ficar mais escuro, eu posso pegar uma folha de papel em branco, por exemplo, no caso pode ser uma placa de isopor, se o objeto for maior, uma cartolina, posicionar bem pertinho dele, mas de uma forma que não vai estar na fotografia, não vai aparecer dentro da fotografia. E esse papel, ele vai fazer um enchimento de luz no lado da sombra do objeto. Então, uma foto que ficaria mais escura, não sei se vai dar para ver a diferença, talvez não por causa da transmissão. Deixa eu ver um ângulo melhor aqui. A foto com o papel, ele clareia mais a lateral que estava escura. Talvez aqui não seja uma boa maneira de eu mostrar pela transmissão, mas você fazendo isso, você consegue, por exemplo, diminuir as sombras do seu objeto do lado que está mais escuro, sabe? A Dani, também qualquer dúvida que você tiver que for relevante ao que a gente está falando, você pode perguntar, fica fácil também da gente tirando a dúvida do pessoal. Outra coisa, o fundo, eu uso, quando eu fotografo objeto, você pode comprar cartolina de várias cores se o objeto for pequeno, que deve ser uma maneira de ter um fundo uniforme, sem muita
dificuldade de você trabalhar. Para guardar, você enrola, guarda em qualquer cantinho. Então eu sempre tive no estúdio várias folhas de cartolina de várias cores para... eu usava, na verdade, Color Plus, que ele é um pouco mais duro que a cartolina, para você fotografar objetos, de fazer composição de cores. Claro que tudo com bom senso. O ideal é sempre usar o branco e o cinza, que você consegue destacar seu produto sem interferir na cor. Existem em lojas de material... Gente, tem um mosquitinho aqui, peraí. Existem lojas de materiais, de gráficas, uma placa que chama placa de PVC. Papelaria você encontra também. Essa placa de PVC, ela tem um lado mais fosco e um lado mais brilhante. E ela tem ela tem de 1 metro por 50 centímetros, se não me engano, e ela tem uma grande de 2 metros por 1 metro. Essas placas são ótimas para fotografar, porque elas são rígidas. Você pode guardar elas enroladas num cantinho, e quando você precisa montar em cima de uma mesa, elas são rígidas, então elas não deixam sombra, não fica torto. E o lado fosco também é ótimo para fotografar, porque não dá reflexo. Essas placas de PVC são muito boas para fotografar qualquer tipo de objeto que você precise de um fundo que a gente chama fundo infinito. Quando a gente fala um fundo infinito, é quando a gente pega a placa de PVC e você coloca na mesa formando uma curvinha. Então você formou um fundo que, quando você põe um objeto de frente para ele, você não vê o cantinho, ele vai ficar um objeto num fundo sem canto, num fundo totalmente liso. A gente chama isso de fundo infinito quando você quer fotografar um objeto, deixando ele totalmente isolado, nada que chame atenção mais do que o próprio objeto. O que eu falei do papel das sombrinhas, digamos que você está usando uma luz lateral, deixa eu ver se não vai ficar muito forte. Eu tenho um LEDzinho aqui para a gente fazer um teste, só que eu acho que ela é muito forte para... Você pode fazer a sombrinha do outro lado, você vai rebater e você vai preencher a sombra do lado que ficou mais escuro. E isso você vai fotografar, digamos, do ângulo que vocês estão vendo. Você não vai mostrar o outro papel, não vai mostrar o que está em volta, mas você pode usar também materiais refletivos, como essas folhas que vem de papelaria também. Não é EVA, mas é tipo um isopor que tem um papel alumínio colado. Elas são ótimas para você fazer o reflexo da sombra do outro objeto, né? Você melhorar. Deixa eu iluminar um pouquinho mais ele aqui. Então você pode tirar a sombra do objeto. É que o LED é muito forte, se eu colocar direto vai estourar aí a imagem. Entendeu? Olha o rostinho lá dele, como ganha uma luz. Caramba. Então isso é uma das coisas que... E Alex, só te interrompendo um pouquinho, isso daí é muito legal, porque assim, as meninas fazem muito cestos de crochê, a gente vende muito cestinho, legal. Sabe, que são objetos pequenos. E é uma coisa muito legal, porque eu nunca tinha pensado nisso, achei ótimo também. Eu sempre fotografo em jardim, mas essa coisa assim de você dar ênfase, né, ao produto no cestinho, por exemplo, com esse fundo branco, eu acho que é uma dica muito legal e fica muito bacana também. Gostei da dica. E você pode também, a partir desse branco, usar composições. Claro que você pode colocar junto, às vezes, um conjunto de peças, às vezes você tem um tapete, um cesto que compõe. Você pode trabalhar de várias maneiras. E a coisa fica mais neutra, né? Fica com uma cara mais, às vezes, a imagem mais profissional, mostrando que é o produto mesmo. E aí, nisso, você pode brincar com a luz, você pode posicionar perto da janela, não precisa ter luz de estúdio. É claro que é tudo no nível do trabalho de cada um. Então, por exemplo, se você tem uma boa iluminação na sua casa natural, ou algum horário do dia que o sol bata na janela, ele é forte, às vezes entra na sala, mas você pode fazer o que eu falei, filtra ele. Usa um lençol branco, já resolve. Você vai ver como a luz fica linda, e quanto mais perto o seu objeto está da fonte de luz, mais suave ela fica. Claro, assim, exceto quando é luz pontual, que a gente chama, que seria que luz pontual é lâmpada, abajur. Então, assim, a luz pontual, ela dá sombra. A luz difusa, ela suaviza o objeto. Então, se você está usando, por exemplo, uma lâmpada direta ou uma luminária que tem essas pequenininhas com uma lâmpada direto, você vai ter uma sombra do objeto. Ele vai criar mais sombras, às vezes é legal para você enfatizar a textura. Só que, ao mesmo tempo, deixa partes do objeto escuro. Então, você pode usar essa luz mais filtrada. Quanto maior a fonte de luz, mais
suave a luz fica no objeto. Então, se ela está refletindo nesse lençol branco, ela está espalhando essa luz. Então você consegue ter essa textura, consegue ter uma luz mais suave que vai envolver o produto, o objeto um pouco mais. Alex, desculpa. Eu ia te fazer uma pergunta, até uma pessoa mandou, a Arte Crochê mandou aqui, e eu ia fazer exatamente a pergunta. E à noite, como que faz foto? Como que é uma então, dica à legal? noite você vai ter que usar criatividade. Por exemplo, eu fiz uma gambiarra aqui para fazer uma gravação que eu precisava fazer de vídeo e tinha pouca luz. Eu peguei esse material que eu mostrei refletivo. Existem em loja que vende todo e que vende lona para todo, material para todo, por exemplo. Tem um plástico que é bem barato. Ele é... Deixa eu ver se eu tenho um pedaço aqui. É esse aqui, ó. Ele é refletivo e ele é fininho. Ele é um plástico, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele parece... É tipo papel alumínio, né? Tipo papel alumínio, né? Mas ele é mais grossinho. É plástico. Ele é plástico. Ele é igualzinho ráfia. Aham. De plástico, aqueles sacos de ráfia de plástico branco, só que ele é um plástico... E o que eu fiz? Eu abri eu coloquei ele esticado numa parede e na frente dele eu pendurei uma lâmpada normal, comum de LED, dessas redondas de 15 watts, que é bem forte, assim. E a temperatura também dela eu comprei a 3000 Kelvin. O que é a temperatura? As lâmpadas têm temperatura de cor. E o que significa isso? Tem lâmpadas que são mais azuladas, tem lâmpadas que são mais amareladas. Então isso faz diferença no clima do ambiente da casa. Por exemplo, você tem aquela luz bem azulada, bem clara. Depende do clima que você curte. Eu gosto da luz mais amareladinha, que é mais aconchegante. Ela tem mais esse clima. Então é a luz de 3000 Kelvin. A outra é 6500 geralmente, que é a mais azulada. Eu gosto de usar essa de 3000 porque as coisas ficam mais aconchegantes. Você pede LED de 3000, é isso que você... porque na lâmpada comum de LED, deixa eu pegar uma pra você ver. Comum de 3000. Só que é 3000 Kelvin, é K. Tem um Kzinho depois, geralmente é a numeração quando fala da cor, temperatura de cor. Essa lâmpada ela tem de 5, de 9, de 10, de 15 watts, geralmente. Aqui, ela simula essa lâmpada normal de bolinha de colocar em qualquer luminária. É a lâmpada, vamos ver se dá para ver lá no teto. Não vai dar para ver que está estourado. Mas é uma lâmpada redondinha. Eu tenho uma, depois eu pego e mostro. Acho que eu tenho uma lá atrás. Essa lâmpada... Eu joguei ela na frente, por exemplo, eu peguei e fiz um quadrado de 1 metro na parede por 1 metro num canto. Eu coloquei essa lâmpada pendurada aqui na frente, mais ou menos uns 30 centímetros de distância. Então isso aqui tudo virou um grande refletor dessa lâmpada. Ele ajudou a espalhar essa luz. Que legal. Entendeu? Então eu coloquei ela numa lateral e aí eu filmei, era uma pessoa, eu tinha que filmar falando, e eu filmei essa pessoa. Então assim, foi uma maneira simples de resolver... uma iluminação, como é que a gente diz, sem custo. Custo praticamente zero, né? Era baratinho esse material. A lâmpada hoje está mais barata, essas lâmpadas de LED comum, elas são boas. Outra opção é essas fitinhas de LED também que vende, aqui a gente chama de camelódromo, né? É aquele lugar onde tem um monte de camelô, barraquinhos que vende eletrônicos e tal. Cada cidade tem um nome e um jeito. Tem umas lâmpadas de LED que eu estou usando hoje para filmar aqui, ó. Ela tá virada para a parede. Se eu virar para mim, ó, como fica forte. Isso aqui, ó, é uma tira de LED, ela é adesiva, só que ela não tá colada. Eu pendurei ela num bastão que eu usei também para fazer uma filmagem. Então essa tirinha de LED, ela vende por, acho que é um rolinho de 5 metros, custa aí uns R$40. E a luz dela é muito legal. Essa, no caso, também ela é mais amarelada, 3000. Você vê que ela tem, ó, se você deixar ela perto do objeto, a luz fica mais suave. Se você vai afastando, fica mais pontual. Mas ela pode ser rebatida em materiais. Por exemplo, eu posso pegar um material branco, jogar a luz nesse material branco, e esse material branco é que vai iluminar o meu objeto, por exemplo. Deixa eu ver se dá pra gente fazer uma gambiarra aqui com Elvis. Por exemplo, eu posso jogar o papel, ó, eu vou pôr a lâmpada virada para trás, tá? E o papel na frente da lâmpada. Então, ficou uma luz suave. Aí ele fica uma luz suave. Olha lá.
Entendeu? Então é uma maneira de você suavizar. Se eu virar a luz direto para ele, ela fica bem mais forte, dá mais sombrinha e tal. Então também depende do clima. E você pode usar essa fita de LED de várias maneiras. Você pode adesivar ela numa placa, num pedaço de... no que precisar. Assim, ela é muito prática porque ela tem esse adesivo. Você pode até fazer um cantinho na sua casa para isso. Você pode ter um móvel lá, você pode adesivar essa tira nesse móvel e ela fazer uma iluminação ali para você sempre botar, dependendo do tamanho do seu objeto, tá fazendo essas fotos, né? Então dá para brincar aí com essa variedade né, de coisas. E Isso. porque só essa luz aqui do teto fica feia, né, a foto. Ela fica às vezes muito. Primeiro que dá sombra, às vezes você não acha um ângulo para É. fotografar o objeto legal. Então, às vezes, a luz estando mais baixa, mais do lado, você consegue posicionar. Por exemplo, se você tem uma lâmpada bem forte, uma parede branca, joga essa lâmpada virada para a parede branca e o objeto perto. Essa parede branca vai voltar uma luz suave no objeto. Isso eu faço muito, até com flash, inclusive, quando eu estou fotografando com flash na câmera, e eu quero deixar uma luz sem estar aparecendo que está com flash. Flash, gente, é horrível, não usem flash. Tô brincando. Mas o flash direto da câmera, ele dá uma sensação de foto amadora. Ele não dá uma coisa de aquele volume ou aquela nitidez na foto. Então, se você tiver, por exemplo, no caso eu estava explicando, eu uso flash na câmera e eu não tenho como usar outra maneira, outro recurso num evento, alguma coisa. Apesar de não fotografar muito eventos, tem alguns eventos de amigos ou da família, às vezes eu jogo ele na parede, rebato ele na parede. Ele vai simular uma luz de dia, ele vai simular uma luz de janela. Então, se você tem uma parede branca na sua casa, ou uma cor clara, um creme, palha, qualquer tom claro que não seja, que não tenha uma cor que vá, por exemplo, não dá para ser um azul ou outra cor muito forte que pode influenciar a cor do seu produto. Você pode usar esse reflexo branco para fotografar. Ele ajuda a dar uma luz mais suave, simular aquela coisa da janela que a gente falou. Pode perguntar. Achei bem legal. Peraí, só um pouquinho, tem umas perguntas aqui. Como posiciona o lençol? Que você falou da questão do lençol, né? Na janela, né? A pessoa está perguntando como? Você A tampa a Cris. janela com lençol. Geralmente eu pego, por exemplo, tem um quadro da janela, aqui é a janela, né? Eu prendo aqui nas pontinhas com um prendedor de roupa, com o que eu tiver, e eu cubro a luz dessa janela. Então a luz ela vai ser filtrada pelo lençol. Então antes que ela entrava dura, ela vai entrar suavizada. É como se fosse uma Ela vai cortina mesmo. filtrar. Você vai fazer uma cortina na Como se janela, fosse uma né? cortina. Se você já tem Viu? uma cortina e for branca, já também resolve. Já Ah, resolve bastante. legal. Ó, Desde que não meninas, seja blackout, né? Que senão cobre se não totalmente. cobre toda a luz, aí vai ficar escuro. Se tiverem podem ir fazendo perguntas aí que a gente vai conversando Eu vou aqui. falar um pouquinho também rapidinho, assim. A gente falou bastante aqui, tá, de Da luz, luz. ângulo é uma coisa importante também. Por exemplo, às vezes o seu objeto, para ele ter uma sensação mais imponente, você pode fotografar ele mais de baixo. Então, se você fotografa ele mais de baixo, você às vezes dá a sensação que o objeto é mais imponente. Então, em vez de você posicionar a lente da câmera de cima, o objeto no chão, você posiciona o objeto um pouquinho mais alto e abaixa o nível da câmera para chegar ao nível do objeto. E aí você vai sentindo mais ou menos o ângulo que vai, por exemplo, se for no cesto, ele é mais tridimensional, então é legal pegar mais de cima. Um tapete, ele é flat, então o tapete às vezes é legal você pegar bem chapado de cima para mostrar exatamente a proporção dele. Por exemplo, um tapete redondo, se você fotografa muito de ângulo, a pessoa pode ter a sensação que o tapete é oval. Então, se você conseguir às vezes fazer uma foto bem flat de cima, você consegue, a pessoa vai ver nitidamente que o tapete é redondo. Uma outra coisa legal é a composição. Como vocês trabalham com textura, eu acho muito válido você fazer uma foto do objeto inteiro e fazer um detalhe dele de perto para mostrar a trama, o nó, a composição que vocês estão usando, o tipo de nó, o tipo de ponto que vocês estão usando para fazer uma composição às vezes com essa imagem. Às vezes uma montagenzinha que você possa usar a foto inteira e o detalhe da textura, detalhe da cor. Isso eu acho que é bem bacana também para os objetos. Para objetos pequenos, tem uma dica legal que eu uso muito. Pego 2 copinhos de requeijão. Vou abaixar aqui para vocês entenderem mais ou menos, tá? Fazer virado para cá. E um vidrinho qualquer, posiciona.
quando você posiciona um objeto para fotografar uma escultura ou uma outra coisa em cima, você consegue fazer uma foto, digamos que ele tenha um fundo uniforme, olha lá, um fundo uniforme, tá vendo? Não sei se vai dar para entender. Você consegue fotografar de uma maneira que você vai ter uma sensação legal desse reflexo dele embaixo, lembrando que você fazer o corte da sua imagem acima do vidro, tá? Você não vai mostrar essa parte de baixo no enquadramento. Você vai pegar e fotografar um pouquinho de cima do vidro. Eu já fiz uma foto aqui dela, vou mostrar para vocês, para eu entender. Vamos ver se dá, né? Mostrar. Cadê a mocinha? Aqui. Só que eu fiz no fundo preto. Pera aí. Caramba, ficou lindo, hein? Então, foi no fundo preto, a mesma coisa, só que no fundo preto. Baixa tá baixa um pouquinho, Alex, só um pouquinho. Aí. Vai, Caramba, olha que lindo que ficou. fica meio flutuando, entendeu? E é Então uma isso fica legal. e é uma coisa simples de fazer que faz toda a diferença, né? Pois é, super simples. Você viu 2 copinhos de plástico e um vidrinho que qualquer vidraçaria você compra muito barato. E se você não ganhar, às vezes sobra alguma coisa que tenha vidrinho simples. Então isso aqui fica muito bacana para você dar um glamour na foto, sabe? Você pode usar textura de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Vírus, por exemplo, você pode usar uma textura de madeira, várias texturas. Você pode ter uns objetinhos, uns pedaços de vários tipos de madeira para fotografar o objeto. Então você eu vou fazer uma foto dela nesse fundo com a câmera do celular para vocês verem, porque para vocês entenderem mais ou menos o enquadramento. Às vezes você dá um pouquinho mais de distância. E quanto mais perto a lente chega do vidro, às vezes fica bem legal o efeito do reflexo. Amei essa ideia do vidro, viu? Eu vou fazer, ó, a foto tá inteira, eu vou fazer o corte, o nosso próximo assunto, que é a pós-produção. O que você vai fazer na sua foto para você valorizar mais sua foto? Né? Então aqui eu vou fazer um corte, tirar a lateral que não interessa pra gente, né? Claro que essa foto ficou muito apertadinha, mas tá bom. Aqui já ficou uma foto bacana. Chega aí, mais chega um pouquinho mais pro seu aqui. lado, isso. Então já mudou totalmente aquela foto do fundo escuro, já ficou uma fotografia mais clara, né? Nossa, ficou lindo. E esse reflexo, ela funciona muito legal com fundo escuro, isso aqui, sabe? E claro que você tem que cuidar um pouco da distância. Por exemplo, se você está usando fundo claro atrás, você tem que ter luz nesse fundo também. Então você tem que ter uma luz lateral para poder iluminar esse fundo também, porque quando esse recurso é legal para o objeto ficar com pouca sombra. O objeto fica flutuando, então ele não dá muita sombra no fundo, né? Se você fotografar, se você observar, ele vai ficar como se estivesse meio no ar. Um recurso bem bacaninha, bem interessante e simples de fazer. Alex, espera aí só um pouquinho. Deixa eu só te fazer duas perguntas Claro. que fizeram aqui, ó. A Mente Crespa, lá de Aracaju, tem uma pergunta. Quero fazer alguns trabalhos de publicidade. Qual a resolução da foto para o material que fique de qualidade, tipo banner, panfleto, jornal? Porque a foto do celular não fica legal. Para esse tipo de material, quando vai ser impresso, ele exige que tenha uma resolução aí. Eu acho que o ideal é trabalhar acima de 8 megapixels. Com 8 você já consegue fazer impressões bacanas. Mas o ideal é acima de 8. Tipo 12, é tranquilo. Depende muito também, não é só a resolução, mas a compressão do arquivo. O problema do celular, às vezes, não é nem a resolução. O celular tem uma resolução, hoje em dia, muito boa, mas ele comprime muito o arquivo para ficar leve. Essa compressão deteriora o arquivo. Quando você vai imprimir, você sente que falta um pouco. E outra coisa, o celular, por não ter uma lente zoom, ele tem um zoom digital, aquele zoom que a gente faz com o dedo, assim, né, que aumenta a imagem. Aquilo não é um zoom de verdade, ele só está fazendo um corte na imagem. Essa lente dele é sempre aberta. Então, às vezes, quando você reenquadra para cortar as coisas que não interessam na foto, você já diminuiu bastante a resolução da foto. E você perdeu toda aquela área que podia ser imagem. Quando você usa uma câmera zoom, uma câmera que tem a lente, que você consegue focalizar já o objeto sem precisar fazer muito corte depois, você já está tendo a imagem captada
no tamanho legal, sem ter perdas. Então você consegue controlar melhor. Então no celular, resumindo, então no celular você não consegue fazer foto para trabalho publicitário, né? É difícil Alguns celulares conseguem, mas você tem que pegar a foto do celular, baixar no computador para você daí fazer o tamanho da o imagem. processamento da imagem. Porque se você mandar por WhatsApp, por exemplo, ele já comprimiu a imagem para ficar leve. Entendeu? Então você tem que salvar ela na resolução original no computador, daí no computador trabalhar a imagem para poder fazer o material. Aí talvez tenha alguns celulares que você consiga sim. Aí, se a luz estiver boa, outra coisa, o celular é totalmente automático. Então, se a luz não está muito boa, ele vai fotografar. Só que quando você aumenta a foto, você vê o ruído que causa a necessidade da luz. Ele vai criar uns artefatos, uns pontinhos nas partes escuras que dá uma textura que não fica legal. Quando tem a luz está boa, a foto fica mais nítida, inclusive no celular, tanto no celular como na câmera. Tá, então outra pergunta aqui. 3 pessoas perguntaram aqui, a Lúcia, costuradamente. Não, 2. Qual o aplicativo que você está usando no celular? Que você cortou a foto ali, que elas estão perguntando. Eu usei no iPhone, eu usei o próprio aplicativo nativo do iPhone. Que é na foto caso, mesmo, né? Na galeria da foto, né? Quando você está na galeria de fotos, você aperta no íconezinho que tem aqui, que é para ajustes. Não, apertei outro aqui. O ajustes é um que tem umas barrinhas. Aí ele entra no modo de ajustes. Aí ele tem um monte de opção de cores, de você deixar a imagem mais clara, trabalhar com... Aí você vai regulando, né? Mais clara, mais escura, contraste. É bem completo. Praticamente não precisa de outro aplicativo. É o Só que ele exige aplicativo do próprio iPhone, então, né? No próprio. Eu uso muito dele, mas porque assim, outra coisa também, eu uso pouco filtro. Eu acho que filtro às vezes ele engana um pouco, não é que ele engana, ele mascara um pouco a imagem, às vezes a pessoa não está vendo exatamente o que é o objeto, né? Então, quando você trabalha com vendas, o objeto tem que fazer surpresa positiva quando a pessoa recebe, não negativa. Então, ele tem que ser o mais fiel possível do que ele está vendo na foto. Então, a cor da luz, se, por exemplo, você fotografou, olhou a foto no celular, depois você falou, nossa, mas está muito amarelado, porque você sabe que o objeto não é tão amarelado. Então, você tem que buscar uma correção, às vezes através desse aplicativo, nas cores, para deixar mais parecido com o original. Claro, você vai melhorar o contraste da foto, deixar a foto, às vezes, mais clara, se ela estiver muito escura, mas cuidar com as cores que alteram, às vezes, a característica do objeto. Aquele Por filtro exemplo, HDR, né? Aquele filtro HDR. o HDR muda totalmente a relação de luz e sombra. Aí o que acontece? Ele às vezes aumenta a textura, ou tem outros filtros que ao contrário diminui a textura. Quando o tom é meio parecido, ele deixa meio uniforme, porque ele às vezes é usado mais para a pele, para deixar a pele mais uniforme, acaba deixando objetos também perdendo a textura. Então, assim, às vezes tem um recurso que chama nitidez, que é legal, você pode trabalhar nele de leve para você buscar trazer mais textura no objeto, mas claro, sem exagero. Tudo quando você exagera muito, você acaba perdendo a resolução das coisas um pouco, né? Então eu uso muito a câmera direto e o aplicativo direto. Até por velocidade. Qualquer aplicativo que você vai usar vai ser sempre um pouco mais lento do que o sistema. Alguma dica de aplicativo, que tem as meninas falando, eu não tenho iPhone, eu não tenho iPhone. Então, alguma dica de aplicativo que não seja do próprio iPhone para editar foto? Tem um que assim, ele é complicado, um pouco complicado, não é complicado, ele é muito completo, que chama Snapseed. Ele é do Google. Ele é do Google, ele é um aplicativo, vou escrever o nome dele aqui. Seed de semente. Tá dando para ler? Dá, peraí. Snapseed. Ele é um aplicativo bem completo, assim, ele tem muito recurso. Outro aplicativo bacana que eu gostava de usar muito, mas ele tem, deixa eu achar ele aqui. Ele tem bastante recurso. Ele chama Tada, esse Tzinho verde no canto direito da tela aqui, ó. Peraí. Peraí. Tada, aqui. Tada. Com 2 Ds no final, é tipo Tada. Tá, já deu. Ele é um aplicativo legal. Cadê? Abre. Porque ele tem
Deixa eu só, faz horas que eu não uso ele. Ele tem umas filtragens bacanas, assim, por exemplo. Claro, ele tem muito filtro, tá? Então, cuidado. Mas ele, para você passar os filtros, você simplesmente vai arrastando o dedo, ele vai trocando automaticamente. Você não tem que entrar em menu, nada. Pode visualizar a foto com o filtro antes de bater a foto. E ele tem também a opção, claro, sem filtro nenhum. Peraí, Você pode... peraí só um pouquinho que eu vou escrever aqui para elas, Alex. É Ah, T-A-D... DA. Peraí, T-A-D-A-S. T-A-D-A-A. Ah, tá, são dois As, Tadá. Pronto, meninas, escrevi aí, ó, Tadá. Já escrevi aqui no... Tá. Ele é bem bacaninha, assim, por ter justamente. Por ser fácil de mexer, assim, de filtro, né? Eu acho Então, que filtro tem. tem que ter cuidado. Essa a... É, o Snapseed tá do lado do Tadá aqui. Deixa eu arrumar aqui. Pra vocês, pra ver o nome dos dois. Não dá pra ver Não muito sei se bem. Ah, não dá. deu sim. Snapseed e Tadá, deu pra ver. Então, Isso aqui passar filmar pra elas, legal. foi uma dica Bom, legal aí de aplicativos para usar na edição, né, das fotos. e normalmente, eu acho que o Android também tem a parte de ajuste da foto também depois, como o iPhone, nativo. Acho que ele tem como você fazer corte, clarear, escurecer. Eu não sei porque eu não tenho, então nunca testei o Android para saber. E, bom, outra coisa, então, falando da pós, cuidar esse lance da cor. A gente chama de balanço do branco profissionalmente quando a gente está falando, White Balance, WB. O balanço do branco é essa coisa que eu tinha contado para vocês antes da temperatura da cor da lâmpada. Como cada lâmpada, tem uma temperatura de cor, às vezes isso afeta a cor da foto. Às vezes você fez uma foto, você sabe que o papel é branco, mas na foto você olha está amarelado. Então você tem que, para corrigir isso, antes de fotografar, no celular não tem como, ele é automático, ele mesmo corrige. Às vezes fica boa a correção, às vezes não fica tão boa. Então às vezes na câmera profissional você tem as regulagens que você pode escolher conforme o tipo de luz, e também tem a automática, que também funciona legal. Esse ajuste assim fino que você pode fazer, geralmente nos aplicativos tem na parte de cor a tonalidade, que você vai puxar mais para um lado para sentir se ele está muito esverdeado ou muito avermelhado. Você consegue fazer um leve equilíbrio. E outra coisa também que é legal você às vezes testar um ajuste que chama saturação. Todos os aplicativos também provavelmente vão ter, que é a saturação. O que é? Você pode deixar a foto mais colorida ou tirar um pouco da cor, até ao ponto de deixar preto e branco. Você pode... uma dica que eu dou no próprio Instagram, você pode, ao invés de usar os filtros, você pode usar os recursos de controle, de ajustes diretos. Deixa eu colocar aqui para vocês, rapidinho. Vou fazer uma foto aqui do Instagram. Tirar uma foto do Elvis. O Elvis está aqui. Beleza. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aqui. Tá dando para ver aí, Dani? Você vai me falando. Tá, pode ir. Você pode ir, em vez de escolher o filtro, aquela coisa de filtrar, você pode deixar no natural e ir aqui no editar. Tá vendo editar? Olha o tanto de recurso que tem. Por exemplo, você pode aumentar o brilho, concluir. Você pode... saturação, que eu falei, você pode deixar mais colorido, olha como ele ficou vermelhão, ou vai diminuindo até ficar preto e branco. Então depende do clima que você quer passar. Às vezes tá muito colorido, você joga um pouco mais de cor, um pouco menos de cor, ou vice-versa, tá? Outro recurso legal que ele tem, por exemplo, você pode trabalhar só nas sombras, por exemplo. Eu quero clarear as sombras, ou escurecer. Então aqui essa parte do editar do Instagram tem muitas opções interessantes. A nitidez que eu falei, nitidez deixa a imagem mais nítida, os cortes mais fininhos. Se você vir aqui na parte de estrutura ele cria um contraste diferente
da parte, ele faz mais ou menos o que... Ele aumenta a textura da imagem. Você deixa, aqui ele vai dar uma textura com as sombras mais marcadas. Por exemplo, isso aqui para tapete, por exemplo, bordado, deve ficar bem interessante. Se você diminuir, ele vai diminuir essa textura, ele vai deixar as coisas mais lisas. Ele é bom para, por exemplo, quando você diminui, ele é bom para pele, para ficar todo mundo com aquela pele lindinha, sabe? Então, vou voltar aqui, ó. Então, Você tem Alexis, melhor que você dentro do filtro, Instagram. é mexer nessa parte de edição, né? É melhor do que usar Isso. filtro. Fica mais Porque natural a foto. porque aqui você consegue ajustar cada parâmetro, contraste, brilho. Aqui, ó, temperatura, vamos lá. Isso é que eu queria mostrar para vocês. Aqui você consegue corrigir se a foto está muito vermelha ou muito azul. Você viu? Ó, jogando para a direita, a foto aqui vai ficar mais avermelhada e para a esquerda mais azulada. O que significa? Se a tua foto estiver muito vermelha, você pode corrigir ela aqui. Então essa parte voltando aqui, ó, você está no Instagram, tirou a foto, em vez de filtro, vem para o editar. No editar você vai ter aqui, ó, temperatura, ó, o ícone é até um termômetrozinho. Temperatura você consegue dar uma correçãozinha conforme o clima da foto. Às vezes está muito azulado, aí azulado é frio, é uma coisa que não dá aquela coisa aconchegante. Aí você busca deixar um pouquinho mais quente o tom. Eu sei que pela filmagem que vocês não vão conseguir ver essas sutilezas, assim, mas dá para entender onde está a ferramenta e são As ferramentas pessoas, legais de usar. elas vão Eu poder uso mais brincar essa um ferramenta pouco, né? que qualquer filtro. Desculpa, eu falei assim, que elas podem brincar em casa, né, com essas ferramentas agora que aprenderam. Até eu não sabia disso. Eu sempre usava, quando eu usava era filtro, eu não sabia dessa Ali você brincadeira aí. customiza, né? Você faz cada parte só. Então você pode, a foto ficou escura, aquela correção ali de brilho é boa, de contraste é muito bacana. A parte escura, por exemplo, você quer tirar uma foto que você queria um fundo bem escuro, bem preto. Só que ficou o fundo mais ou menos aparecendo aquele cinza, umas manchas. Você vai lá no sombras e escurece só a parte escura da foto, sabe? Então você consegue deixar a parte clara um pouco mais destacada do resto. O que era escuro vai ficar mais escuro. Digamos que você fotografa no fundo preto, né? Que legal, adorei. Ó, tem mais uma perguntinha aqui pra você. A mente crespa também. Indica uma máquina legal pra gente, uma que seja acessível, faça fotos legais e que não precisa ser tão profissional. Tem uma câmera que eu uso, ela é bem prática. Eu vou pegar ela, enquanto isso fala um alô pro pessoal aí. Vou pegar rapidinho, peraí. Tá, vai aí que eu vou. E aí, gente, muito legal, né? Eu tô aprendendo horrores, muita coisa assim que eu não sabia e que eu tô adorando. Espero que vocês estejam gostando também. Tá bem proveitoso, né? Peraí que eu vou voltar pra ele, que ele já tá voltando. Voltei. Aí. Essa câmerazinha aqui, ela é a G16 da Canon, tá? G16 aqui. Ela é uma câmerazinha muito bacana porque olha só o tamanho dela. Ela cabe no bolso da calça, sabe? Ela é uma câmera de alumínio, ela não é de plástico, ela é resistente. Ela tem um zoom razoável, você consegue fotografar um objeto, por exemplo. Deixa eu ver se vocês enxergam aqui. Você consegue fotografar bem de pertinho, às vezes, os objetos menores, fazer um enquadramento mais interessante. Deixa eu fazer uma fotinha do Elvis. Fiz uma foto da cabeça do Elvis bem de pertinho, vamos ver, acho que não vai aparecer aí, né? Não dá pra ver direito. Não, deixa aqui. Essa câmera, qual que é a vantagem dela? Ela não é uma câmera das mais baratas, ela é na faixa de 400, 500 dólares. Só que ela é uma câmera que ela tem uma lente luminosa, ela consegue fotografar com menos luz, ela tem Wi-Fi, você manda as fotos para o seu iPhone, ou por seu telefone, qualquer Android ou iPhone, tendo o aplicativo da Canon, você puxa a foto na hora, você já pode arrumar e já postar, você não precisa do computador, entendeu? Ela tem essa praticidade. E ela é compacta, você não precisa de uma bolsa de lente, você enfia numa bolsinha pequena, é o tamanho da bolsinha que eu uso para ela, pequenininha, fininha. Então eu acho esse tipo de câmera hoje tem umas opções muito boas. Tem outras de outras marcas, mas eu não conheço assim, porque como eu não uso muito, eu uso muito essa câmera e essa aqui ela é a G16. Eu já usei a G3, a G4, a G5, depois eu usei a G9, a G10
daí fiquei um tempo sem, aí depois a G16. Então eu já usei várias da família dela, a Evolução. Então é uma câmera que ela tem um conceito muito prático de tamanho e de durabilidade, porque essa câmera eu já tenho ela há uns 2 anos e eu tenho um tio meu, comprou minha G10 faz 6 anos e ele usa até hoje, e a câmera, sabe, é uma câmera que dura para sempre, assim, dura até quebrar. Ah, legal, isso é bom saber. E, bom, de Tem perguntas a opções, assim, para isso. quem quer mais profissional, por exemplo, tem a T6i da Canon. Vou anotar aqui, vamos ver se vai dar para entender. T6i. Ou T5i também é boa. Essas câmeras são já DSLRs, elas são câmeras que trocam lente, você pode optar por outras lentes, pode usar, tem mais recursos de controle, porém elas exigem mais habilidade. A vantagem dessa câmerazinha, a outra também tem essa parte, mas ela tem uma parte totalmente automática que você coloca no verdinho aqui no alto e a foto sai boa. Você não tem que ter, quero usar só o manual, não, eu quero usar às vezes automático e a foto fica legal. Ela tem um equilíbrio, um controle bacana, assim. Ah, legal. Deixa uma coisa, Alex, eu acho que a gente só tem 10 minutos antes que cabe o nosso, porque é 1 hora, senão vai desligar a conversa ao Sim. vivo. Aí eu queria assim que você falasse, sabe, aqui um pouquinho de cenários, porque eu acho o cenário assim uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas esquecem, né, do cenário, só pensam no produto, mas o cenário faz toda a diferença também, né? Mas, sim, eu acho que, acho que bacana, assim, se você tiver a possibilidade de buscar cenários que sejam, ao mesmo tempo que eles são legais, que eles não, como é que fala, não ofusquem o seu objeto. O seu objeto, o seu produto tem que estar em destaque. Mas claro que é legal você ir, por exemplo, sei lá, eu vou na areia branquinha da praia e um dia para fazer uma composição lá e levar uns 10 objetos para fotografar. Aí sim, você pode fazer isso pensadamente. Então, ver, assim, cuidar dos horários também de luz melhor. Sempre nos horários de final de tarde ou comecinho da manhã a luz é mais suave, então você consegue controlar legal. Na parte de foto externa também, você ter um isopor, um prateado ou um branco. Um isopor normal, esse isopor de papelaria, ele é excelente para fazer rebatedor, para você preencher sombra de objeto. Então, você cuidar da composição, não deixar, por exemplo, aparecer, ou por exemplo, você está num gramado, você às vezes tentar fazer, então deixar só a textura do gramado aparecendo, sem aparecer o que está acima do horizonte, porque aí pode ter muita poluição visual, árvores, postes, pessoas, enfim. Às vezes buscar ângulos que o seu objeto vai estar sem distração. Imagina que na foto, se tiver outras coisas, são tempo que a pessoa que está olhando a foto vai perder observando aquelas outras coisas. Então, se tiver outras coisas, tem que ser muito relacionado ao seu produto ou não ter essas outras coisas, você deixar o seu produto em destaque, porque vai ser a maneira que você vai conseguir a pessoa, o tempo que ela olhar aquela foto, ela olhar o seu objeto. As pessoas hoje, elas passam muito, assim, a gente tem muita informação o tempo todo, a gente está sempre olhando foto, e a pessoa não fica muito tempo olhando a foto. Então, quanto menos distração, é melhor. A pessoa já cai lá, já vê o que é para ver. Claro que sempre que tem uma composição agradável, você valoriza mais o produto. Mas cuida para não deixar isso ficar, e também porque é uma coisa que acontece com fotos com produção. Acho que é legal equilibrar, por exemplo, se você faz sempre fotos com produção, você vai ficar escravo disso. Você vai ter que sempre estar fazendo, porque as pessoas estão esperando, estão querendo mais. E um dia você não vai dar conta de fazer tanta produção. Ou você vai ter que ter muita criatividade ou começa a repetir um pouco as que foram feitas, né? Então, às vezes, achar um equilíbrio. Eu posto uma produção e 3 fotos em fundo neutro, por exemplo. Então, você pode fazer um equilíbrio até para dar um descanso, digamos, no olhar de quem tá olhando. Agora, uma coisa também eu falo que é importante, a personalidade. É uma das coisas mais importantes, por exemplo, para você vender online, é você ter uma personalidade que as pessoas vão curtir te acompanhar por essa personalidade. Então, nem sempre a coisa tem que ser 100% comercial. Às vezes você tem que ter uns posts ou umas imagens inspiradoras ou detalhes de
de como você está produzindo aquilo, detalhe dos Bastidores, objetos que né? você usa, os objetos que você usa para trabalhar. Às vezes você coloca um detalhe de, sei lá, uma foto com várias linhas coloridas, formando uma imagem linda, que não é o seu produto, mas ele é diretamente relacionado. Então você vai criando personalidade, você vai criando uma certa intimidade com o seu público. Ele tem que sentir que ele é teu amigo, que ele sabe tudo de você. Claro que você não vai mostrar tudo de você, mas assim, dá esses gostinhos, porque você vai criando essa relação com o público, né? E eu acho que essas coisas são legais para cuidar. Ah, muito legal. E falta 5 minutos. Você quer dar consideração final? Alguma dúvida que vocês tenham mais, também se vocês quiserem, pode passar para a Dani por direct, ela me encaminha, respondo, a gente pode trocar aí mais umas figurinhas, tá? E eu acho que foi legal, foi a primeira vez que eu participei com a Dani aqui. Na verdade, foi a primeira vez que eu participei de um live em geral. E achei bacana. Espero que vocês também dêem feedback para a Dani depois, se vocês gostaram, se foi legal, se tem alguma coisa que dá para a gente melhorar também. Alguma outra dúvida que tenha em relação ao que a gente falou. Né? Se tiver alguma pergunta ainda final e der tempo, a gente agradece a oportunidade. Eu acho assim que foi muito válido mesmo, assim. Eu tô super feliz porque eu também aprendi horrores, várias coisas que eu não sabia. Eu adoro foto e eu acho que isso assim vai servir, eu acho que vai servir assim para muita gente aí que não tinha noção, né? Ou sabia pouco, principalmente a parte de iluminação, que eu acho que foi bem legal aí. E peraí que tem uma pergunta que alguém perguntou. Quantos megapixels tem a G16? A Kézia tá perguntando. Tem 16. 16 megapixels. Olha, um monte de gente aqui. Depois eu vou te passar tudo, viu, Alexis? Muitas mensagens legais aqui falando que adoraram, que amaram, que as dicas de iluminação foram ótimas. Todo mundo aqui falando. E legal, que bom. eu acho que, olha, agradeço de coração, meu amigo, por ter vindo aqui dar essas dicas tão legais. Como é bom ouvir, ó, a Ateliê tá falando, Ateliê Cris Vasques. Como é bom ouvir uma pessoa que entende tanto do assunto ensinar de uma forma tão simples e clara. Muito Bom, legal. legal. Arte Crochê tá falando muito obrigado, valeu, várias mensagens, depois eu vou te passar todas essas mensagens aí. Alexis, você passa você tem Instagram, Facebook, para as pessoas te seguirem, para falar com você lá, quem tiver dúvida, quiser também falar com você lá. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Viu, gente? Eu vou... Bom, meu Instagram é @prapas. Vou por aqui. Obrigada a vocês. @prapas, pegou. Ó, PRAPPAS. Vão lá, gente, olha o trabalho dele. E ele tem um website também, que tem todos os trabalhos dele também. O mais fácil vai ser no Facebook, tem mais fotos, eu acho. Ou no site, que é prapas.com.br. No site, deixa eu ver se vai dar para aparecer aqui alguma coisa. Não dá para aparecer muito, que tá ruim. Fica difícil de ver, né? Fica. Alex, falta 1 minuto, tá falando aqui, tá pitando no meu celular. Mas, ó, um beijão pra você. Muito obrigado. Um beijão pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou tentar depois colocar, não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo no YouTube também, se o Alexis permitir. Não sei se ele vai permitir, porque tem problema, tem muita gente que não conseguiu assistir aí ou quiser assistir inteiro. Eu vou tentar colocar no YouTube depois lá no meu canal. Um beijo pra você, aí pra Campo Grande, pra todo mundo. E valeu. Beijão, viu, meu amigo? Eu só vou dar Beijão, últimas galera, obrigado. Palavras aqui para minhas seguidoras e já venho falar com você para dar tchau também. Só um pouquinho. Meninas, faltam 54 segundos. Eu só queria assim agradecer mais uma vez de coração a participação de vocês aqui comigo. E eu acho que foi muito válido para mim também, para vocês, aprender mais um pouquinho aí dessas técnicas de venda, empreendedorismo. Muito obrigada pela mensagem de todas que mandaram durante a semana, fico muito feliz.
Não deu para ler tudo que já vai desligar aí, mas um beijão. Sigam lá se inscrevam lá no meu canal do YouTube, que vai vir mais vídeos. Vou tentar colocar esse vídeo lá também para vocês assistirem. Um abraço a todos, o Prapas está falando aí. E é isso, tá? Mandem perguntas. Semana que vem vai ter um tópico muito legal que eu já escolhi, mas vai ser surpresa. Depois eu falo pra vocês, tá bom? Um beijo! Até breve!